sober affair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Wayne Johnston, ex-funcionário da NASA, revelou uma impactante notícia de algo que aconteceu quando ele trabalhava na NASA. Segundo conta, ele recebeu uma série de fotos vindas do Apollo 11 depois da aterrissagem na Lua em 69. As fotos estavam relacionadas às descobertas de vestígios de estruturas na superfície lunar. Ele também conta que aparecia nelas um objeto voador. A NASA mandou que ele as destruísse, mas ele, secretamente, não o fez, e as guardou. Johnston conta que no dia 20 de julho de 1969, os astronautas que chegaram à Lua tinham a missão de explorar a superfície lunar. E no transcurso dessa exploração, encontraram mais do que se supõe que nos contaram. Encontraram uma série de estruturas, edifícios antigos de origem artificial. As declarações que os astronautas deram a seus supervisores são impactantes. Eles viram uma torre enorme de uns 300 metros de altura. Aquelas ruínas, segundo os investigadores, haviam sido parte de uma tecnologia preparada para uma operação de mineração na Lua. Encontraram, porém, objetos voadores de forma oval na superfície lunar. Foram tiradas mais de 100 fotos sobre essas descobertas. A NASA ordenou que tudo isso fosse destruído, mas não foi isso o que aconteceu. Johnston não as destruiu e as guardou para si em segredo. Em 2008 essa notícia veio à tona. O ex-astronauta Neil Armstrong deu uma coletiva de imprensa para falar sobre esse assunto. Armstrong confirmou o que Johnston dizia e, segundo ele, há construções gigantescas na Lua. É possível que isso tenha sido uma base extraterrestre onde foi realizada uma operação de mineração de outra espécie. Armstrong confirmou também o número de fotos, mais ou menos umas 100. Em algumas delas se podia observar espaçonaves e edifícios distintos que seriam assentamentos extraterrestres ligados à mineração em busca de algum material. E não foi só isso o que encontraram. A câmera que estava a bordo da nave espacial também registrou algo estranho. Foram registradas em tempo real todas as provas relacionadas ao relato do astronauta. Foi ordenado aos astronautas que não falassem nada sobre o assunto, já que era segredo de Estado. Tanto as fotos como os vídeos obtidos na nave foram apagados, ou foi isso o que pensaram os chefes máximos da NASA, que não contavam com as provas que Johnston guardou. Todos estes informes podem ser observados no livro que foi publicado há poucos anos, Dark Mission: The Secret Story of NASA. Traduzido em português: Missão Secreta: A História Confidencial da NASA. Duas unidades da investigação lunar, o assessor da CBS, Richard C. Wagland, e o consultor da área de engenharia espacial, Mick Bara. Neste livro, especula-se sobre se humanos poderiam ter sido expulsos da Lua em tempos antigos. Uma civilização extraterrestre teria nos expulsado depois da aterrissagem na Lua, o que explicaria o porquê do homem não ter voltado a pisar nela depois. Johnston comentou uma vez: já não tenho nada a perder. Durante muitos anos lutei contra a NASA e, como resultado, me despediram. A verdade é que, em 2009, a agência lançou um míssil com destino à face oculta da Lua. Com certeza, foi ordenado que se destruísse todas as evidências deste caso, mas a NASA alegou que era uma manobra para buscar água. Mais tarde, a agência anunciou que queria construir uma base na parte dos polos da Lua. Esse projeto vai terminar em 2024. A companhia Energy, que se dedica a fabricar foguetes para a Rússia, tem a intenção de criar uma base permanente na Lua. Fascinante mesmo. O que vai acontecer na Lua no futuro? O FBI, Federal Bureau of Investigation, Estados Unidos, liberou documentos com detalhes sobre os corpos dos ETs, suas naves e seu planeta. Numerosos governos, ao redor do mundo, estão lentamente encarando a ideia de que a população mundial tem o direito de saber se estamos, ou não, sós no universo. De fato, o movimento para o desacobertamento nunca esteve tão forte como hoje, com inúmeros oficiais militares,
autoridades governamentais e astronautas, falando sobre a existência de vida e naves extraterrestres. Entre todos os governos do planeta, acredita-se que os Estados Unidos tenham muito para divulgar. A candidata presidencial Hillary Clinton declarou que, se for eleita presidente dos Estados Unidos, ela divulgará todos os documentos relacionados aos alienígenas e chegará ao fundo da questão do fenômeno OVNI. John Podesta, que foi o braço direito do presidente Barack Obama e chefe de gabinete sob a administração de Bill Clinton, enviou em 2014 uma agora famosa mensagem no Twitter sobre os seus fracassos, sendo um deles a divulgação dos arquivos OVNI, e que já passou há muito tempo, a hora de abrir a cortina sobre este assunto. Temos declarações das fontes mais incríveis, aqueles na posição de saber sobre um fenômeno fantástico, a natureza do qual ainda deve ser determinada. Mas apesar das sérias tentativas de desacobertamento, o governo dos Estados Unidos ainda afirma não ter conhecimento de nenhum tipo de informação relacionada ao fenômeno alienígena, OVNI. Contudo, muitos afirmam que a razão, porque o desacobertamento ainda não aconteceu, não é devido ao governo. É provável que tal assunto poderia até mesmo ir muito além, se estendendo para dentro de corporações poderosas e de um fechado grupo da elite internacional. Muitos governos ao redor do globo têm liberado um número de documentos relacionados aos OVNIs, fato este que prova que eles têm tido extremo interesse no fenômeno por anos. Porém, não somente os governos liberaram a informação secreta. Também agências como o FBI, a NSA e a CIA liberaram alguns de seus documentos mais secretos sobre os OVNIs e a vida alienígena no universo. Um documento intrigante, liberado pelo FBI, pode ser encontrado ao visitar seu site de documentos publicados, FBI Vault. Este documento em particular foi endereçado a certos cientistas de distinção, autoridades aeronáuticas e militares, e algumas autoridades públicas. Carta reveladora. Trata-se de uma carta enviada ao diretor do FBI, em Washington, de seu escritório, em São Francisco, detalhando os OVNIs e os extraterrestres. O tenente-coronel 20 da G2, São Francisco, avisou hoje que não possui mais informações, e que o nosso escritório de Seattle está em posses de toda a informação conhecida por ele, e que está lidando com o assunto em Tacoma, estado de Washington. A carta, em suas páginas 21 e 22, declaram o seguinte: parte dos discos carrega tripulações, outros estão sob controle remoto. Sua missão é pacífica. Os visitantes contemplam o assentamento neste planeta. Os visitantes são como os humanos, mas muito maiores em tamanho. Eles não são pessoas reencarnadas da Terra, mas vêm de seu próprio mundo. Os discos possuem um tipo de energia radiante. Eles não vêm de qualquer planeta, como usamos a palavra, mas de um planeta etéreo, que interpenetra o nosso, e não é perceptível a nós. Os corpos dos visitantes, e também suas naves, automaticamente se materializam ao entrarem na taxa vibratória de nossa matéria densa. Eles reentram o etéreo à vontade, e assim simplesmente desaparecem de nossa vista, sem deixarem rastros. A região de onde eles vêm não é do plano astral, mas corresponde ao Lacas, ou Talas. Estudantes de assuntos esotéricos compreenderão estes termos. Todavia, este é somente um dos muitos arquivos que têm sido liberados ao público, os quais descrevem com grandes detalhes as visitações. Muitas coisas ainda são um mistério. Embora os documentos mencionados acima forneçam fascinantes detalhes sobre os visitantes, eles ainda nos deixam com muitas dúvidas. Será possível que há várias raças de alienígenas lá fora? Seriam eles físicos ou extradimensionais? Sim, houve naves acidentadas e corpos recuperados.
Não estamos sós no universo, eles têm vindo aqui por muito tempo. Astronauta, da Apollo 14, capitão da Força Aérea, e fundador do Instituto de Ciências Noéticas, Dr. Edgar Mitchell. A most peculiar report stating that the renowned scientist and France's first female astronaut Claudie Hainera had to be forcefully restrained after screaming "Earth must be warned," prior to her falling into a coma from a reported overdose of sleeping pills in an apparent attempt at suicide. Of Dr. Hainera's suicide attempt we can read from French media sources. The first French woman in space has been hospitalized after she tried to take her own life, according to published reports. Claudie Hainera, 51, was hospitalized after she tried to commit suicide, an unidentified French government source told Agence France Presse. Another source told AFP that Hainera overdosed on pills. Hainera, a rheumatologist, flew to the Mir space station as an astronaut in 1996 and to the International Space Station, ISS, in 2001. She studied how humans adapt their motor and cognitive skills in weightlessness and monitored astronauts from the ground. Later, on the Mir, she performed experiments in physiology, developmental biology, fluid physics, and technology, according to the European Space Agency. More ominously, these reports continue, was that within hours of Dr. Hainera's alleged suicide attempt her laboratory, where she worked on the forefront of human/alien DNA research, at the world-renowned Pasteur Institute was destroyed by fire, and as we can read as reported by the Associated Press news service. Fire broke out Wednesday in a biology laboratory at the Pasteur Institute in Paris, famed for research on fighting infectious diseases, officials said. No victims were reported, and no sensitive materials or viruses were affected by the fire, which was extinguished by firefighters, an official at the institute said. The official was not authorized to be publicly named according to company policy. The cause of the blaze was unclear. The fire broke out mid-morning in an underground level of one of the buildings in the institute's campus in southern Paris, a lab that conducts research in developmental biology, the official said. Reports on Dr. Hainera state that since her return from space she had become convinced that our Earth had been visited in our historical past by ancient astronauts who had not only had colonized our planet but had genetically engineered the then existing semi-human life forms into our present-day human race. Dr. Hainera's beliefs mirror those of the prominent Israeli writer and researcher Zecharia Sitchin, who, it is reported, attributes the creation of the ancient Sumerian culture to the Anunnaki, or Nephilim, a race of aliens from a planet he calls Nibiru, which he believes to be in an elongated, elliptical orbit in the Earth's own solar system. Sitchin asserts that Sumerian mythology reflects this view, though his speculations are entirely discounted by mainstream scientists, historians, and archaeologists, who see many problems with his translations of ancient texts and with his understanding of physics. It is also interesting to note the timing of Dr. Hainera's alleged suicide attempt coming at the exact time that concerns are growing over the growing deployment of global naval forces around the Middle Eastern region believed to have been the location of the ancient Garden of Eden, and which we had reported on in our December 21 report titled "World Shipping Comes to Halt as Global Navies Prepare for Unprecedented Confrontation," and where we had noted that global naval forces currently steaming towards, or already in, the Gulf of Aden include friends and foes alike: the United States, Iran, China, Russia, Germany, Switzerland, European Union, and India, under what these reports state is the cover story of protecting the shipping lanes of that region from the US-backed pirates operating out of Somalia. Current news from this region are, also, appearing to show that hostilities have already begun between our Earth's defense forces and the Watchers, as like the United States' last attempt to attack these aliens by themselves this past January has, once again, resulted in massive cuts by the Watchers to the many undersea communication cables laying upon the seafloors of this region, which have now isolated large parts of the Middle East and the subcontinent. Equally important to note is that for the first time in centuries Chinese warships have left their home waters to join the massive international effort to confront what is seen as our Earth's most serious threat ever,
and that when attempting to confront an undersea anomaly off the coast of Papua New Guinea, villagers reported a UFO-like craft rapidly ascending from the ocean and streaking skyward, leaving in its aftermath giant swells which have left nearly 32,000 homeless, and which the United Nations is now rushing aid towards. To the catastrophic damage wreaked upon Papua New Guinea, the UN is reporting that the swells destroyed houses, food and water supplies, damaged crops and led to the loss of gardening tools. To what Dr. Hainera was attempting to warn our world about, it is not to our knowing, other than to point out the obvious conclusion that whatever had caused this most distinguished of scientists to be in such great distress could, indeed, be a prelude of more, and even stranger, events ready to overtake us in the days and months to come. Are you going to sky?